Mano, que filmaço, meu parceiro. Na hora que eu vi essa sugestão, foi tipo assim, uma memória desbloqueada, tá ligado? Aí eu fui lá reassistir o filme, cara, que obra maravilhosa, meu parceiro. Supera com folga 99% dos filmes da Marvel atualmente. E eu definitivamente não vou me retratar disso que eu falei, hein? Enfim, vamos seguir aqui com o vídeo. De um lado temos ele, o Superman, o símbolo máximo de esperança do universo DC. E do outro temos o Hancock, o nosso eterno maluco no pedaço e um personagem claramente inspirado no Superman. Ambos voam, ambos são invulneráveis, mas a pergunta que fica é, quem ganha na porrada? Nesse vídeo iremos analisar os poderes e atributos de cada um e dar um veredito de quem sairia de pé ao final de um confronto. Antes de partir para a análise, vamos esclarecer algumas coisas aqui. O Hancock utilizado aqui vai ser só o do filme, afinal, infelizmente ele é o personagem que só tem esse filme. E o Superman utilizado aqui vai ser aquele do universo estendido da DC. Aquele lá do Henry Cavill. Quase tudo esclarecido, só falta uma coisinha que é o seu like, meu parceiro. Tu achou que eu ia esquecer, né? Então vai lá, mano, deixa o like aí, vai, faz a boa pra mim. Indo pra análise, e começando pelo básico, que são os poderes e habilidades. O Hancock possui super velocidade, super força, voo, invulnerabilidade, é praticamente imortal, ou seja, não envelhece e ainda de quebra tem sim um relativo fator de cura acelerado e possui sim uma certa manipulação de temperatura e manipulação de clima, que é algo que eu vou destrinchar mais pra frente, mas sim, ele pode emitir calor e em certos níveis pode sim controlar o clima, tipo a tempestade. Agora pro Superman, ele possui super força, super velocidade, super reflexos, voo, invulnerabilidade, visão de calor, visão raio-x, super audição e o sopro congelante. Já que tá tudo sobre a mesa, vamos fazer uma análise mais minuciosa sobre cada atributo, começando por força bruta. Hancock já foi capaz de lançar um moleque pelos céus ao ponto dele literalmente sumir, pegou uma baleia que estava encalhada e simplesmente jogou ela no meio do oceano, arremessando ela a centenas ou até milhares de metros, cortou um vidro à prova de balas com seus dedos, sua ex-esposa, que tem poderes e capacidades próximas a ele, pode erguer um caminhão e usar ele de porrete, consegue de boaça também apenas com as mãos desviar o tiro de um RPG, ficar literalmente imóvel perante a um atropelamento de um trem de carga, e é claro, né, na luta contra sua ex-esposa, ele simplesmente estava meio que arrasando com a cidade inteira ao estilo Zod vs Superman. Com isso tudo na mesa, eu diria que pelo menos em força física ele não passa muito do nível cidade. Afinal sim, na luta contra sua ex-esposa ele mostrou sim muita capacidade, né, para danificar grandes estruturas e até mesmo de arremessar um mamífero que pesa dezenas de toneladas a vários quilômetros. Mas sim, clã, isso tudo não coloca ele muito acima do nível cidade. Agora falando do Superman, ele já foi capaz de carregar um prédio cheio de pessoas, arregaçar com esse caminhão aí, ele enfraquecido destruir uma nave kryptoniana, nave essa que aparentemente podia destruir montanhas inteiras sem problema nenhum, derrubou toda a Liga da Justiça ao mesmo tempo. Em seu início de carreira ele conseguiu segurar uma plataforma de petróleo para ajudar um helicóptero a resgatar um civil, conseguiu resistir e superar um feixe gravitacional que estava terraformando todo o planeta. Nas HQs que antecedem o DCU é dito, né, falado que o Superman carregou uma placa tectônica. Não bastando isso, ele simplesmente foi lá e separou as caixas maternas, que são objetos de poder praticamente planetário. Com isso em mente, fica meio claro, né, que pelo menos no quesito força bruta, o Superman passa com muita folga. Afinal, o simples feito de carregar uma placa tectônica já coloca ele como continental. E colocando alguns feitos muito próximos a planetário, indica que sim, ele tem sim uma força bem acima de continental, podendo talvez até chegar a planetário. Agora falando de velocidade, o Hancock já mostrou, né, na luta contra os assaltantes que ele voando consegue sim ser mais rápido que o olho humano consegue acompanhar. Mas se concentrando no seu maior feito, né, que é pintar um quarto da lua em apenas uma noite, dando uma bisoiada na internet, eu achei um cálculo falando que ele tem uma velocidade de pelo menos 20 milhões de quilômetros por hora. É claro, considerando tudo, né? A distância da Lua para a Terra, o tempo que ele levou para fazer isso, que a estimativa foi de 6 horas. Afinal, ninguém tinha percebido, né, que a Lua tinha sido pintada até aquele momento. Então sim, com uma velocidade desse patamar, ele ultrapassa com folga o nível hipersônico e já opera em um patamar completamente acima de armas comuns. Bom, agora sobre a velocidade do Superman,
ele já foi capaz de voar da Terra até a exosfera em mais ou menos 6 segundos, o que já dá uma velocidade para ele de Mach 364, mas eu diria que o melhor feito dele é o fato dele simplesmente ir lá e acompanhar o Flecha. Detalhe que quando ele fez isso, praticamente toda a Liga da Justiça ficou em câmera lenta. É sério, boy, ele meio que começou uma trocação contra o Flash e todo mundo ficou parado, meio que a luta começou e acabou sem ninguém perceber. E sim, clã, o Flash do DCU é muito mais rápido do que a velocidade da luz. Não tô falando que o Superman tá no mesmo nível ou é superior, afinal na própria luta é visível, né, que o Clark é sim inferior ao Flash. O Barry vai lá, consegue desviar dos golpes com um pouquinho mais de maestria, digamos assim, mas só o fato do Superman conseguir acompanhar uma velocidade nesse patamar já é um feito que indica que sim, cara, ele tá muito superior ao Hancock. Agora falando de resistência e durabilidade, Hancock já mostrou que consegue aguentar de boa e sair inteiraço de tiros de uma calibre 50. Também tancou sem problemas nenhum um caminhão jogado nele. Aliás, por ser um herói desajeitado, ele meio que tem um dom natural de se chocar contra as coisas e acabar arrebentando elas. Onde, por exemplo, no próprio começo do filme, né, ele tava voando meio bêbado e se chocou contra uma placa e arrebentou com ela. Ou na sua primeira aparição após ser reabilitado pelo Ray, onde ele tava voando e o Ray tava extremamente apreensivo, né, com medo dele derrubar o prédio. O que indica que sim, cara, ele por ser um herói meio irresponsável não só arrebentava com placas, mas é sim bem possível, né, que nos atos heróicos dele, né, quando ele estava bêbado, ele saiu derrubando prédios também. E é claro, teve também aquele feito, né, onde ele foi atropelado por um trem de carga e praticamente não se moveu 1 centímetro. Mas unindo isso ao fato dele praticamente abalar grandes estruturas e sair disso com 0 de dano, por exemplo, atravessar um prédio não causa dano nenhum a ele. Indica que sim, qualquer ataque que danifique ou que seja a nível de grandes estruturas, para ele não é literalmente nada. Bom, meio que fica de certa forma implícito de que ele tem sim um corpo invulnerável, de que nada consegue machucar ele. Tanto que ele só foi ferido no filme quando a fraqueza dele foi explorada. E a fraqueza dele é ficar perto da ex-esposa, por algum motivo. E sim, é isso aí, mano, a mulher é a criptonita dele. Detalhe que nem mesmo ela, que tem um nível de poder próximo ao dele, conseguiu ferir ele numa batalha. Então sim, ele tem um nível de resistência bem acima da força dele, só que o limite é desconhecido, né? Então sim, ele tem um nível de resistência nível cidade pra mais. Detalhe que além da resistência, ele tem um fator de cura extremamente acelerado. Afinal, ele fala no filme que ele rapidamente conseguiu se curar de um traumatismo craniano. Agora falando da resistência do Superman, seus feitos incluem aguentar porradas do Zod, que tem um poder similar a ele, aguentar uma machadada do Lobo da Steppe com 0 de dano, aguentar também uma cabeçada da Mulher Maravilha com 0 de dano, aguentar também um feixe gravitacional que estava terraformando o planeta. Não é apenas um feito de força, mas também um feito incrível de resistência. Ele também, né, enfraquecido pela Kryptonita, aguentou sim uma sequência de porrada do Batman. Detalhe que nessa ocasião o Batman estava turbinado com uma super armadura e mesmo assim ele não conseguiu apagar o Superman. Mas indo agora para o melhor feito dele, que foi simplesmente, né, na luta contra o Doomsday, tancar uma bomba nuclear direto na cara. Por mais que alguns falem que a bomba estava nerfada, né, visto que no espaço as bombas não têm tanta potência quanto na Terra, né, com a atmosfera e tal, convenhamos que a queima-roupa, esse lance da bomba ser mais fraca do espaço, meio que não faz diferença nenhuma, porque eles dois estavam muito próximos dela. Próximos não, né, ela literalmente estourou na cara dele. Embora ele tenha sido nocauteado, né, só o fato dele ter sobrevivido já coloca ele numa resistência assim, pelo menos a nível país pra cima. Agora falando de poderes e habilidades, bom, já falei do fator de cura do Hancock, então acho que não precisa tocar nesse assunto de novo, mas tocando naquele assunto lá da tal manipulação climática, é perceptível no filme que quando os seres, né, da espécie do Hancock saem na porrada ou praticamente são muito tomados pela emoção no meio do combate, o clima em si acaba reagindo de uma forma extremamente destrutiva. Tanto que naquela DR lá que o Hancock tava tendo com a ex-mulher dele, o simples bate-boca lá que eles estavam tendo no trailer dele meio que já estava estourando as pipocas ao redor. Ou seja, só naquele momento ali a emissão de calor dele estava extremamente absurda. E mais pra frente, quando eles de fato decidiram sair na porrada, o clima praticamente despirocou de vez, né?
né? Criando furacões, raios, ventos extremamente gelados. O que eu quero dizer é que o Hancock lutando a série é praticamente um gerador de desastres naturais ambulante. Quer dizer, né? Se é ele que tá gerando, meio que não é necessariamente um desastre natural, né? É ele que tá fazendo. Agora, falando dos poderes e habilidades do Superman, ele tem aquele kit básico que eu acho que todo mundo conhece, né? Ele tem a visão de calor, né? Que como a gente viu no Zod, ela praticamente consegue cortar prédios inteiros que nem manteiga. Tem também o sopro congelante, que como a gente viu, consegue de boaça congelar e inutilizar aquele machado lá do Lobo da Steppe. E também tem as outras coisas, né? Supervisão, super audição, etc, etc. Agora, falando de habilidade de combate, juntamente com experiência. Cara, por mais que eu estivesse me coçando todo aqui pra dar esse ponto pro Hancock, afinal, é falado, né, no filme que ele em si tem mais de 3.000 anos e não envelhece. Mesmo que ele não tivesse aquela pancada na cabeça, né, que fizesse ele esquecer de tudo. Sim, né, no filme ele tomou uma pancada na cabeça e adquiriu uma amnésia pesada e praticamente só tem 80 anos de experiência. Mas mesmo que ele tivesse esses 3.000 anos de experiência, convenhamos que não valeria muita coisa. Afinal, era 3.000 anos fazendo o que exatamente, né? Passando perrengue com a esposa, sobrevivendo, perdendo os poderes dele. Quero dizer que em tudo que ele tem de experiência, cara, enfrentar super seres ou lidar com ameaças gigantescas não é uma delas. Agora, em contrapartida, mano, o Superman já enfrentou o Zod, já enfrentou a tropa kryptoniana, já enfrentou o Batman, já enfrentou a Liga da Justiça, já enfrentou o Lobo da Steppe, e é claro, né, além disso tudo, ele também tem alguns feitos extremamente respeitáveis que não ocorreram em tela, como por exemplo carregar aquela placa tectônica. Agora, especificando mais em habilidades de combate, convenhamos que pela experiência a gente tem que dar esse voto pro Superman, porque assim, mesmo que eles dois não sejam exatamente artistas marciais, o Superman ganha uma caralhada de pontos pela experiência que ele carrega. Enfim, com tudo colocado na mesa, a vitória vai meio que pro Superman. Cara, isso infelizmente estava meio óbvio, entendeu? Embora ele não ganhe no esculacho, ele meio que ganha sem sombra de dúvidas. Superman, querendo ou não, ele meio que ganha em praticamente todos os atributos possíveis. Mesmo que ele tenha assim aquela certa limitação, né, de precisar de energia solar, convenhamos, né, que pelos feitos a luta acabaria antes dele descarregar. E meio que dá pra chegar a essa conclusão de várias maneiras, colocando em números, por exemplo. O que é arremessar uma baleia de no máximo 200 toneladas com simplesmente erguer uma placa tectônica, que jogando no mínimo do mínimo aqui dá pelo menos 270 trilhões de toneladas. E convenhamos, né, que o Superman tancou a liberação de poder do próprio Apocalipse. Então tancar os desastres climáticos causados pelo Hancock não seria um problema. Enfim, o Superman do DCU não é apenas um farmador de aura compulsivo, mas também é um personagem extremamente poderoso que tem sim um nível muito próximo ou até superior a planetário. E sim, cara, o Batman e o Cyborg falaram uma vez que o Superman é mais forte do que um planeta. E sim, o Superman carrega alguns feitos que indicam que essa afirmação não foi dita à toa. É o que tem pra hoje e você já sabe o que você tem que fazer, né, cara? Você sabe.